Chega aí. Estamos aqui no Canto da Sala. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um No Canto da Sala. Hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente do que a gente já teve nos últimos episódios, que a gente vai falar sobre a crise de ser cientista. Sim, e para isso, hoje nós temos a presença da querida Joana. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Olá. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui, viu? Obrigada por tirar um tempinho pra vir Imagina. jogar um papo fora. Bem fora, né? Não é fora. Não. Ter uma conversa prazerosa, contar e compartilhar experiências. Claro, obrigada eu e tô muito feliz de poder participar disso e também poder contribuir com esse podcast tão maravilhoso que eu tô amando e já tô na torcida pra tudo ficar muito lindo e maravilhoso. Obrigada, amiga. Então vamos falar um pouquinho mais da Joana pra vocês. Joana Zorzal, nossa maravilhosa doutora, tá? Defendeu o doutorado aí em Biologia Animal recentemente. Veio aí, meu povo. Muita luta, mas chegou. Veio aí. Então agora já pode esfregar na cara da sociedade esse diploma. Se alguém pode ser chamado de doutora, é a Joana agora. Joana também é da biologia, bióloga como eu, só que Joana é da área animal, gente. Joana sempre gostou de estar ali no mato, né, amiga? Sempre no meio dos bichos, da natureza, onde eu sempre me senti o melhor possível, mas o mundo da ciência, né? Ele capota, ele gira, vão indo para outros caminhos e nos encontramos na área da saúde. Não é, menina? Que loucura! O que uma pandemia não faz? Não é. E Joana trabalhava com conservação animal, uma maravilhosa, inclusive tem aí vários projetos nessa área, inclusive na área de divulgação científica, de conservação animal. Joana já contribuiu até com um livro didático maravilhoso. A gente pode até deixar, se for possível, um link, compartilhar o projeto também. Com certeza. E foi aí caindo na área da saúde, então já fez de tudo um pouco, né, amiga? Ai, o mundo da pesquisa, ele faz isso com você, né? Porque você precisa aprender a fazer um pouco de tudo e aí também, já indo um pouco para as minhas vivências, não tinha como trabalhar na área da conservação e não pensar em educação ambiental, não pensar em divulgação científica, não pensar em atender esse público específico e não só a galera da ciência, vamos botar assim, né? Atender ali uma comunidade no entorno de uma unidade de conservação, coisas do tipo. Então, sempre foi muito conectado. E então, pra gente já começar ali falando como tudo isso aconteceu, amiga, conta pra gente como foi sua trajetória, como você foi se descobrindo nessa área da ciência. Eu não imaginava ser cientista. Primeiro porque até hoje, eu acho que esse nome cientista parece uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Tipo, sei lá, Einstein ou Rosalind Franklin, umas pessoas muito... E não é bem assim, Eu né? penso muito em NASA, sabe? É, tipo, uma coisa bem tecnológica. Bem mirabolante. Então, tipo, quando eu era criança, eu tinha essa visão. Então, eu nunca imaginei ser essa pessoa. Mas sempre gostei muito da biologia, sempre gostei de estar em contato com a natureza. E aí, enfim, por ter crescido, né, próximo, em cidade do interior, com a minha avó morando na roça e tal. Então, isso meio que foi um caminho muito natural de eu querer ser bióloga. E aí, quando eu comecei a fazer biologia, e aí um parêntese, né, porque eu fiz aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, que, né, é uma universidade pública, gratuita, e que por ser uma universidade, tem o tripé de ser pesquisa, educação e extensão. E aí, quando você entra numa universidade e começa a trabalhar, a estudar nessas áreas que são mais ligadas à ciência, como é o caso da biologia e outras áreas também, eu acho que é meio que natural você ir por este caminho, porque já é uma coisa que já tá ali naquele, né, no senso comum de dentro da universidade. E aí até para você finalizar o TCC, por exemplo, na graduação, você precisa fazer o estágio, iniciação científica. Então foi ali que tudo começou a aflorar a vontade de fazer pesquisa. E aí foi indo, assim. E eu acho que aí juntando um pouco de quem eu fui criança, com a vontade de estar sempre na natureza, sempre quis trabalhar conservação, sempre quis tentar fazer minhas pesquisas com que eu pudesse retribuir de alguma forma. Então, para mim, sempre foi, tenho a oportunidade, uma posição de privilégio de estar numa universidade pública, então eu preciso fazer a diferença de alguma forma.
Como que eu consigo fazer a diferença? Fazendo pesquisa e retribuindo isso para a sociedade. Então, acho que as coisas esse amadurecimento meio que foi ocorrendo junto, assim, sabe? E aí, junta com a divulgação científica, que aí vai indo mais ou menos nesse mesmo caminho, de poder trabalhar desse jeito. É muito diferente quando a gente vê alguém falando de uma parada que realmente gosta. De verdade, é muito lindo, assim, você falando até da sua trajetória de você ir se entendendo nessa área, que não era algo que você queria antes, assim. Não que não queria, mas que eu não nem se imaginava, né? Nem imaginava. Essa possibilidade. E também, eu acho que até se conecta com um episódio antes que a gente fala sobre isso, assim. Muitos dos nossos caminhos, eles vão aparecendo ao longo da vida, né? Você vai se jogando nas experiências que fazem sentido, que às vezes você não entende direito o porquê. E aí depois, no futuro, você vai entender, vai desenrolar uma coisa ali que faz sentido pra você, né? E voltando pra Joaninha criança, eu queria muito saber. Que, não sei, né? Porque a gente cresceu numa época que tinha muito disso em programa de TV, né? Tipo, tinha essas... Sempre tinha um biólogo fazendo mostrando alguma coisa, alguma pesquisa, alguma coisa no campo e tal. Foi em algum desses momentos que você, tipo, se viu ali? Então, também, porque eu não tenho uma pessoa específica aqui do Brasil, assim, que, tipo, exemplo, eu lembro muito que tinha um biólogo no programa da Eliana. Eu não lembro o nome dele mais, mas eu lembro muito dele. Eu lembro que toda vez que tinha bicho pra ver, eu ficava lá vendo. Mas eu acho que foi mais pelo meu pai, que sempre amou ver coisa. Pesca e Companhia, programa de animal, de tipo um Discovery Channel da vida. Sabe esses programas bem que as pessoas normalmente usam pra dormir? Meu pai sempre amou ver, então eu sempre vi junto com ele, sempre. E aí, ó a pisciana. Aí... Aqui é um lugar seguro. Pode ser pisciano quando você quiser. Ai, gente, mas não dá. Aí, não consigo. Eu sabia que eu ia chorar. Porque... É muito amor envolvido. E tipo, quando eu falo isso, é porque eu sempre lembro que quando eu formei, meu pai falou, tipo, você tá fazendo o curso que eu sempre quis fazer. Então... Enfim, lembrar disso é tipo meio que, sei lá, e foi uma coisa muito natural, não era uma coisa que, sei lá, óbvio que ele não sabia que eu ia virar biólogo e tal, mas sim, tinham esses programas que a gente assistia junto, então tipo, cara, o David Altenburg até hoje faz um monte de documentário, pelo amor de Deus, dá vontade de, sei lá, empacotar ele e ter ele do meu lado pra sempre. Eu lembro de assistir programa dele desde que eu sou muito criança, então, sei lá, nem sei dizer algo específico, mas era, sei lá, desde programa de pescaria, Globo Rural. Até... Entendeu? Então, tipo, e uma criança ficar assistindo isso... Sim. E vem muito da vivência que você falou, que você também teve a oportunidade de estar numa cidade um pouco mais no interior. Total. Então você tinha um contato com a natureza que dentro da cidade hoje a gente não consegue ter. Né? E eu conseguia ver isso lá, de tipo assim, e aí também tem isso, que meu pai sempre gostou de conhece os passarinhos, aí me levava pra ver quem era quem, então é meio que é isso, assim, sabe? Aí, na verdade, no começo mesmo, eu me imaginava fazendo medicina veterinária, quando eu era muito pequena, eu já imaginei ser veterinária. Só que quando eu entendi que veterinário tratava da doença, eu falei, não é isso que eu quero trabalhar com bicho, feliz, saltitante no lugar onde ele tem que estar. Solto, bonitinho ali na natureza. Porque eu acho que também eu não tinha muito essa noção de biólogo. Acho que veterinário era um pouco mais conhecido, talvez, não sei. Aí depois eu falei, não, é biologia, não tem nada a ver com veterinária. E eu acho que é o óbvio, né? Quando, tipo assim, criança gosta muito de bicho, vai ser veterinário. As próprias pessoas falam isso, né? Tipo, os adultos e tal. Aí eu acho que acaba absorvendo, mas aí depois você descobriu que tinha mais possibilidade, falou assim, gosto mais dessa opção. Não, pra trabalhar com doença, não, obrigada. É meio triste, né, pra falar a real, quem gosta de bicho, trabalhar com veterinário, eu também acho meio bad vibes, mas assim, mas tem gente que gosta
Por exemplo, tem uma galera que eu conheço que faz medicina veterinária e que trabalha com animais silvestres, que é incrível. E que na época eu não tinha também essa noção. Talvez um dia eu poderia ter imaginado esse caminho, porque quando você trabalha com animais silvestres dentro da veterinária e sai um pouco disso, né, de cachorro, gato, cavalo, nananã, você consegue fazer vários trabalhos, inclusive com pesquisa. Sim. De tipo, sei lá, reprodução em cativeiro, por exemplo, que é super importante para você fazer reintrodução de espécies. Você consegue atuar de diferentes formas. No projeto que eu trabalho, que é o Instituto Protapi, quando você faz, por exemplo, uma captura, um manejo de um animal, um mamífero de médio e grande porte, no caso a anta, por exemplo, você precisa ter uma equipe multidisciplinar e sempre tem um veterinário. Então não é uma coisa tão fora da realidade que a gente, biólogo, vive nessa área de campo, né? Nessa área mais voltada para conservação e tal. Mas eu, criança, só via veterinário de pet shop. Então eu não imaginava que tinha essa possibilidade. Mas ainda assim eu prefiro ser biólogo. Mas tem essa interface mais... tipo, uma coisa mais próxima entre o biólogo e o veterinário do que necessariamente só trabalhar com doença. Essa era a minha visão de criança. Hoje já é outra. Ó, pra você que é veterinário, tem saída. Se você tá meio triste. Não, tem muitas saídas. Acho que tanto quanto para biólogo. Eu acho que não só nessa área, né, que a gente tá aqui falando da ciência, biologia, ciências naturais, enfim. Hoje a gente consegue expandir para muitas possibilidades, independente da área que você esteja. Sim. Eu acho que graças aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a gente conseguiu abrir inúmeras portas que gerações passadas, por exemplo, nem imaginavam, né? Exato. Do tipo. Então, por isso também a importância da gente fomentar a ciência cada vez mais, porque é isso que vai fazer a diferença e gerar um impacto positivo na sociedade em todos os níveis e sentidos possíveis. Vamos falar um pouquinho mais de como que foi depois que você entrou ali na faculdade, foi, né, se descobrindo o que você gostava, quais eram as suas aspirações, os seus sonhos, suas metas, até você chegar onde está hoje. Como que foi todo esse plot twist da vida? Vamos lá. Então, como eu falei, tipo, quando você entra na universidade, por ter esse tripé de pesquisa e tudo mais, é bem natural que normalmente os alunos acabam tendo mais contato com professores para acabar trabalhando em um laboratório para fazer sua iniciação científica e minimamente você precisa fazer isso para você finalizar o seu trabalho de conclusão de curso. Mas não só para isso. Então, tipo, muitas pessoas entram para ingressar na vida da ciência mesmo. E aí acabou que foi um pouco do que aconteceu comigo. Então, tipo, tendo essa vontade de trabalhar com pesquisa e conservação, logo de cara eu procurei um professor que trabalhasse com essa área. Então, eu iniciei minha iniciação científica. Eu fiz tanto essa parte da graduação quanto o mestrado com o professor Sérgio Luceno, que trabalha na UFES. E aí, no meu TCC, eu sempre trabalhei com espécie ameaçada de extinção, mas aí no meu TCC eu trabalhei com uma espécie específica que era o cachorro vinagre, que quase ninguém conhece, mas enfim, depois só que a gente pode dar uns detalhes, mas... A gente pode deixar uma fotinha dele aqui, ó, pra vocês conhecerem o cachorro vinagre. Ele está aqui também, que olha que é esse. A espécie mais maravilhosa do Brasil. Me desculpem todas as outras, mas é o meu xodó. E aí, enfim, eu comecei na iniciação científica, fiz o meu TCC trabalhando com distribuição potencial do cachorro vinagre. E aí, depois, logo emendei o mestrado, porque quando você começa a fazer, realmente é tudo muito maneiro. Porque daí você começa, por exemplo, em evento, né, participar de congresso, mostrar seus trabalhos, seu banner, o que quer que seja, em eventos de iniciação científica dentro da universidade. Então você começa a viver aquele mundo. Aí eu logo ingressei no mestrado também, e aí no mestrado eu continuei trabalhando com o Sérgio, só que aí eu já fiz uma outra, né, que era um pouco diferente, mas ainda com mamíferos de médio e grande porte, e sempre tendo essa interface de ter um projeto de conservação relacionado. Então, por exemplo, eu tinha a minha dissertação de mestrado para fazer, mas também como plano de fundo tinha o Instituto Protapi,
JPIR, que eu sempre trabalhei, então eu também ajudava nas atividades, né, atuava nas atividades do Instituto. Mas aí o Sérgio também coordenava o projeto Muriqui, que é um projeto, né, com um primata ameaçado de extinção. Aí tinha atividade de campo, eu também ia lá e ajudava. Então sempre uma coisa bem multitarefas e um pouco de tudo, porque acaba que o laboratório, você compartilha essas vivências, né, entre as pessoas que estão ali. Aí quando eu terminei o mestrado, aí veio o primeiro capote da vida, que eu terminei e logo depois a gente teve um surto de febre amarela no Espírito Santo, que foi em 2017, né, e eu tinha acabado de terminar, e aí o Sérgio por trabalhar com primatas e tal, e aí o Sérgio por trabalhar com primata e todo mundo já tá envolvido ali, quando começou os casos de febre amarela, principalmente que os primatas começaram a morrer, né, tipo, em massa por conta da doença, então eu acabei participando de um projeto que fazia o monitoramento desses primatas, e aí foi uma loucura, porque daí eu rodei o Espírito Santo praticamente inteiro, não só eu, né, obviamente, tinha uma equipe, mas assim, a gente rodou o estado pegando vários primatas, porque uma das nossas preocupações é, ok, as pessoas se preocupam com a saúde humana, que obviamente é super importante, mas quem se preocupa com esses primatas que estão morrendo caindo, caindo igual banana de cacho, assim, sabe? Era muito, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto também. Importante falar, porque depois vem o segundo capote da vida da pessoa, mas aguenta aí. Aí trabalhei com isso, com febre amarela, e aí nesse momento, uma das coisas que a gente fazia também era, como éramos uma do grupo de estudo que conseguia recolher esses animais, também era importante que a gente conseguisse enviar essas amostras para realmente fazer análise e ter a confirmação que esses primatas estavam falecendo de febre amarela. Apesar de que, como se fosse um diagnóstico clínico, já era muito claro, porque você não entra numa mata e encontra 10, 12 bugios mortos no mesmo lugar, entendeu? Então, tipo, era óbvio que era uma coisa muito difícil de acontecer, inesperada, enfim. E aí, nisso, comecei, então, aí também a gente enviava amostra para o Laboratório Central de Saúde do Espírito Santo. Ponto. Depois, vida passou, aí eu entrei no doutorado. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu mudei de orientação, aí eu passei a ser orientada pelo professor Yuri Leite, que também é da UFES, porque eu queria continuar trabalhando com conservação, mas eu queria aprender uma ferramenta nova, uma outra coisa que eu conseguisse também dar aquela resposta, mas de um jeito diferente, pra eu crescer, né, tipo, pra eu aprimorar. E aí eu comecei a trabalhar com biologia molecular, então por isso também que eu fiz essa troca de orientação, porque o Yuri trabalha com biologia molecular, e aí eu comecei a trabalhar com biologia molecular para compreender a estruturação e genética de populações de porcos do mato, que são os catetos e os queixadas, muito fofos também, a gente também pode colocar fotos em algum lugar. E foi o que eu finalizei esse ano. E aí, nesse meio tempo, veio uma pandemia de Covid-19. E aí, por estar trabalhando com biologia molecular e naquele momento estar precisando de muito profissional para trabalhar no diagnóstico da Covid, foi Joana para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo realizar o diagnóstico da Covid, isso em outubro de 2020. Então, teve um momento da vida que eu fui tendo essa vida dupla de ser bióloga, trabalhando como, né, diagnóstico na saúde para seres humanos e ao mesmo tempo também ser a bióloga que trabalha com atividade de pesquisa voltada para conservação de animais ameaçados de extinção. Então foi uma loucura, mas estamos vivos. Foi realmente um 360, né? Do nada. Eu nunca iria imaginar. Nunca, mesmo assim. Uma agente dupla. Não tem como. Quem queria imaginar, gente? Uma pandemia. Você precisar de profissional trabalhando com biologia molecular. E aí, a gente sabe que acaba sendo algumas pessoas específicas. E aí, eu acho legal dizer também que a importância que a gente viu nesse momento, a real importância com uma ação direta de como era bom a gente ter essas pessoas da pesquisa, sabendo trabalhar com biologia molecular, porque esse tipo de ensino, esse tipo de aprendizado é só na universidade aqui no Brasil, sabe? Você não aprende, a não ser que, sei lá, você
você, durante a sua graduação, você entrou para um laboratório de análises clínicas, mas é uma coisa muito específica, eu acho. E biologia molecular é uma coisa ainda muito recente, caro, que agora, pós-pandemia, está sendo mais aplicado, de fato, para o diagnóstico clínico, até em laboratórios da rede privada, por exemplo. Sim. Porque antes você só via isso na universidade. Pesquisa. E poucos laboratórios tinham condição de desenvolver técnicas de biologia molecular por conta do preço, né? Como você falou. Não era algo tão disponível, mas com a pandemia, que era a forma mais específica e ágil de você detectar quem estava contaminado ou não, teve que ser difundido ali pelo mundo, pelo mercado, e aí a gente tem, tipo, o avanço que a gente tem hoje no diagnóstico. Sim, né? sim, total. Então... E aí, mas é legal, tipo, eu acho ter essa interface de que, apesar de ser uma vida dupla, ao mesmo tempo faz todo sentido. Nossa, tipo, é como se a academia tivesse, e aí você também, né, amigo? Sim. Tipo, como se a academia tivesse preparado a gente pra enfrentar uma situação extrema que foi a pandemia do Covid, assim, então... Sim. E vem muito também no sentido da retribuição, que você falou logo no início. Muito. Eu acho que foi um momento que, pelo menos eu imagino que Total. você e todo mundo que tava ali se sentiu mais completo no sentido, cara, todo investimento que eu fiz até agora, eu consigo dar um retorno para todo mundo, sabe? Pra gente tentar contornar essa situação caótica que a gente tá vivendo agora. E foi a cereja do bolo, assim, pra mim, porque você vê, tipo, ok, entrei na universidade pública, então todo o recurso público investido na minha formação, né, no meu aprendizado, e aí você chegar no momento de pandemia, você pegar esse aprendizado pra realizar um diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde, disponível pra todas as pessoas do estado, que inclusive, né, o estado do Espírito Santo foi um dos que mais conseguiu fazer isso, ter esse diagnóstico disponível abertamente para a população, foi primordial. Nossa, assim, então com foi certeza. muito... Cara, a gente conseguia agendar por um aplicativo, por um site, e você ia coletar com horário marcado. Então, assim... E recebi o laudo no seu celular. No seu celular. E uma mensagenzinha. E teve aquela necessidade até de um laudo traduzido. E o laboratório daqui conseguiu fazer essa tradução simultânea, tipo, automática. Então, assim, a gente estava muito à frente de muitos estados nesse sentido. Sim. Pra enfrentar essa situação. E aí eu acho que aí só pra, tipo, fechar, aí esse ano eu finalizei o doutorado e aí eu continuo trabalhando no LACEN. Então, finalizei uma vida dupla e sigo na outra, mas aí também, aí dentro do LACEN, que pra mim também as coisas caminharam sempre muito juntas, assim, no meu processo de formação a nível de doutorado, porque no LACEN eu também aprendi muitas coisas que na universidade eu não conseguiria ter tido a oportunidade. Então, desde equipamentos de geração, tipo, né, ponta, até depois também poder trabalhar com sequenciamento de nova geração e fazer genoma do Covid, mais recentemente genoma de arbovírus também. Então, tipo, meio que o meu processo de formação em aprendizado, ele se continuou dentro do LACEN, o que é muito, muito maneiro. É muito legal. Gratificante, né? Você sente que esse investimento realmente valeu a pena, né? Sim, sim, depois de tanta luta. Dá um quentinho ali no coração. Alguma coisa deu certo. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas tanto batalhas. sofrimento. Então a gente sai de trabalhar com cachorro vinagre e vai pra biologia molecular num piscar de olhos. Não. Uma virada de chave. Não. Piscou e foi. Óbvio que não. Não, pô, nisso tudo acho que deve ter... eu sou péssima em conta. Cara, não, tem uns 15 anos. De tipo, desde a iniciação científica até terminar o doutorado. Acho muito que são uns 15 anos. E tudo isso, né? Vai, primata, dá uns 15 anos, eu acho. Por aí. 15 anos. Chão. É bastante coisa. É um currículo de respeito. Com certeza. Tá vendo? E ainda não se sente cientista, pesquisadora? Não, lançou agora. E amiga? Não, mas essa é uma discussão. Essa é uma discussão, acho difícil. Inclusive, quando você me apresentou, ela é doutora. Eu acho isso uma das coisas mais engraçadas, porque pelo menos das pessoas que eu convivo, e realmente as pessoas que têm doutorado e que o título são as pessoas que menos se importam em serem chamadas de doutora. Então, por favor, não me chamem de doutora. Não sei lidar com isso ainda.
Ah, Não mas sei. a gente tem que satirizar essa situação. Não, por A gente favor. tem. E amiga, você falou agora há pouco também de alguns institutos de conservação que você trabalha até hoje. E eu acho bacana a gente também aproveitar desse momento, desse espaço, para explicar um pouquinho pro pessoal o que são esses institutos e da importância deles, né, para a conservação das espécies. É meio complexo um pouco, no sentido de, tipo assim, como que esses institutos e como que a gente consegue manter esses projetos, seja um instituto ou seja um projeto de conservação. Então, por exemplo, fiz algumas atividades junto com o Projeto Muriqui, tem algumas ações junto com o Instituto Protapi. Acaba que são projetos e atividades que a equipe ali coordena para você conseguir ter algo de longo prazo. Só que é um pouco complexo porque como que você mantém um projeto desse, né? Da onde que sai esse recurso? Então, muitas das vezes, esses projetos, eles são vinculados a professores dentro das universidades, porque é onde está a pesquisa. E aí você consegue ter alguns recursos, mas aí escreve edital, solicita fomento, para aí você ter um recurso, e aí a gente não está falando de recurso de milhões, para você chegar lá e, sei lá, conseguir 100 mil para trocar um projeto durante um ano. Então, é difícil, assim, é uma vida meio difícil para lidar da pesquisa e também aí colocando pro lado dos professores, né? Ser professor, dar aula, fazer extensão dentro da universidade, questões administrativas e ainda ter um projeto de conservação, por exemplo. E normalmente as pessoas que entram na área acadêmica, a maioria das vezes, hoje está mudando um pouco, mas quando eu entrei, por exemplo, as pessoas imaginavam, você vai fazer doutorado, então você vai ser professor de uma universidade, né? Que é o caminho que todo mundo meio que imagina. Assim como, você vai fazer biologia, você vai ser professor de escola. Também já é bem diferente, né? Mas hoje a gente vê que, que é possível você ter outros trabalhos dentro da biologia e sendo doutor, enfim, seguindo a área acadêmica, mas que ainda esses projetos ficam muito vinculados às universidades, assim, que para você ter um projeto desse, por uma iniciativa própria, mesmo sendo uma ONG, por exemplo, né, você sendo do setor terceirizado, é muito difícil você conseguir se inserir no mercado a ponto de você participar de editais e conseguir financiamento e conseguir tocar. Então é uma luta, que isso é uma das coisas que eu acho que desmotiva um pouco, assim, e aí acaba que no final das contas, a maioria das vezes você trabalha por amor, porque se eu for parar para pensar de todos esses 15 anos, eu tinha uma bolsa de mestrado, por exemplo, eu tinha minha dissertação e eu também faço atividades pelo Protapi. Essas atividades pelo Protapi, nada era remunerado e ninguém fazia dissertação por mim. Então, meio que você toca mais de uma vida ao mesmo tempo e a maioria das vezes é por amor mesmo, porque é difícil. Isso é um lado complicado, assim, da pesquisa. Você tem que ser um profissional, assim, multifacetado, que você, como você falou, você vai ter que dar conta de muita coisa. E só por amor mesmo pra gente aguentar esse rojão, né? E até falando de carga horária, né? Porque são várias vidas, assim, você tem que dar conta, várias áreas de atuação. E, nossa, pesado. Eu nem sei dizer qual que é a carga horária, mas quando tem que ser amor, né? Tem que ser. Infelizmente, assim, não acho que deveria. Não acho que tá certo, não acho que as pessoas tenham que trabalhar de forma voluntária. Eu acho que, inclusive, se as pessoas, né, obviamente, se as pessoas fossem remuneradas, elas poderiam se dedicar muito mais, porque ela teria só aquele trabalho ali pra focar e pra fazer e tudo mais, que isso, inclusive, é uma das diferenças que a gente vive no Brasil com outras áreas de pesquisa fora, que as pessoas conseguem realmente ser pesquisadoras. Elas vão ser pagas para ser pesquisador. Aqui não, aqui a gente recebe, por exemplo, é a realidade, eu acho que da maioria das áreas, mas claramente, né, falando da minha realidade da biologia, você vai receber uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, e aí a maioria das vezes, além de você fazer o seu projeto, você também acaba participando de vários outros projetos que não soma no seu salário final, que é a sua bolsa. Então... E agora, fazendo um recorte do que a gente estava falando, né? Em 2020, as mulheres já eram 54% das alunas de doutorado. E hoje o Brasil é o terceiro colocado da participação feminina na ciência. Mas, qual que é a realidade disso? Como é que é ser cientista mulher na prática aqui no Brasil?
Acho que a pergunta também é um pouco como é ser mulher no Brasil. Não acho que uma coisa esteja separada da outra, assim, né? Porque eu acho que na ciência a gente traz todos os outros problemas que a gente tem na sociedade, mas eu acho que com a soma, e aí, obviamente, falando bem mais da minha área, por exemplo, de coisas práticas, assim, que a gente vivencia. Muito simples e que faz toda a diferença. Exemplo, eu trabalho indo para campo. Ir para campo significa eu ir para dentro de uma unidade de conservação, sozinha, com possibilidade de encontrar com um caçador, por exemplo, que a gente sabe que tem, que essa é uma realidade. Então, só aí já é um pequeno passo que é muito difícil você conseguir desdobrar, porque então significa que eu ir para campo, não que seja recomendado ninguém ir sozinho, mas tipo, significa que eu ir para campo já tem que ter toda uma outra visão e uma outra organização, porque eu sei os medos que eu vou sentir de ir para campo que vão ser completamente diferentes de um homem ir para campo, por exemplo. Então, minimamente, eu ia de 2 a 3 pessoas juntas. E já topei com caçador, já tive esses momentos, e aí meio que você tem que, sei lá, se apegar ao que você conseguir e só seguir sua vida, não dar muita moral. Mas é um medo que é uma coisa que provavelmente o homem não imagina, assim, do que é você fazer isso sozinho. E aí, refletindo isso um pouco, no mercado de trabalho, por exemplo, pessoas que eu tenho amigos que, se vão ser contratados para fazer uma consultoria, por exemplo, uma empresa contrata um biólogo para fazer um levantamento de fauna. Tem empresa que prefere contratar homem, porque um homem vai fazer o trabalho, uma mulher não vai sozinha. E aí a empresa prefere contratar um homem do que pagar uma mulher e um auxiliar de campo, por exemplo. Então aí já acaba que no mercado de trabalho a gente já começa, além de todos, né, os problemas de todo o mercado de trabalho, nessa área acaba ficando também, ainda tem esse plus de tipo, isso falando do meu medo, isso sem falar do que as pessoas subjugam de tipo, você vai no mato, você vai instalar uma armadilha, você consegue, tipo, enfim. Então, aí tem essa parte que é uma parte prática, que eu acho que é fácil de palpar, assim. Mas aí também tem todas as outras partes de sei lá, né? De você ser mulher e a ciência ser um lugar de muita hierarquia ainda. Então, as pessoas se apoiam nessa hierarquia. E aí, você sendo mulher, você é o elo fraco do fraco do fraco. Então, sempre fica jogado de lado. Enfim, então é aquela máxima de, tipo, uma mulher tem que fazer muitas coisas mais do que um homem mediano, assim, para poder conseguir se manter. Mas tem esse lado, que é o lado bem chato, mas por outro lado também eu entendo que se a gente não fizer isso, a gente nunca vai mudar. Então, tipo, a gente tem que ocupar esses espaços sim, a gente tem que demonstrar que a gente é boa, a gente não mereceria, né, tipo, ter que sobreviver a tudo isso e ter que mostrar que eu preciso me esforçar muito mais, né, me esforçar para mostrar a mesma coisa que o homem tá mostrando, ou toda vez que você falar alguma coisa, vir um outro homem explicando a mesma coisa que você, enfim, mas que isso é o básico, né, do mercado de trabalho, ainda tem esse plus, mas eu acho que a gente precisa estar nos nossos lugares. Eu acho que só depois que as mulheres realmente conseguirem ocupar esses locais de destaque na ciência, a gente vai conseguir trazer essa outra visão e vai conseguir mudar um pouco esse panorama e essa hierarquia machista da estrutura da sociedade, assim. Ainda tem muita coisa, mas é isso que você falou, né? Tem muita coisa pra mudar, mas esse também é o caminho de ver alguma mudança, de ver alguma coisa acontecendo, né? E aí é legal, tipo, igual você falou, hoje tem muito, a maioria das mulheres no doutorado, e aí, se você pega, faz uma retrospectiva, sei lá, que essa pessoa, então ela entrou na graduação, mais ou menos na época que eu entrei, ou um pouco depois, você começa a ver que já é uma mudança recente, assim, né? Relativamente recente, do que talvez uma geração anterior à minha viveu, assim. Então, essas pessoas que estão se formando em doutorado, mesmo que ela não vá para a universidade, eu tenho vários amigos que trabalham na escola de educação básica. Cara, você ter um professor que fez o doutorado, que tem essa outra visão de vida, ali te dando aula, com certeza isso já vai ser uma mudança enorme. E sendo mulher, então, a gente vai dominar, porque...
Exatamente, a gente vai dominar o mundo. Isso, vai dominar. E continuando nesse recorte de gênero, né? Uma coisa que a gente estava comentando até antes do episódio além de todos esses problemas de você fazer parte, né, da comunidade científica, também tem o fato que foi até no episódio da Lela Brandão do Gostosos Também Choram, ela comentou há um tempo atrás sobre como a maioria das pesquisas que a gente tem hoje ainda são voltadas para um modelo de pessoa considerando um homem, né, de estatura mediana, branco, muito específico. Então, e normalmente do hemisfério norte, exatamente, né, pessoas... aqui acontece a mesma coisa. Eu acho que na área da biologia a gente só... talvez possa ter um pouco a ver com a outra informação a respeito do Brasil, né, despontar na ciência, é que pelo menos na área da biologia a gente é muito bem representado, e além disso, pelo fato de a gente morar num país tropical, então a gente tem a biodiversidade que a gente tem, que aí isso não dá para combater com as outras pesquisas. Então, para a área da biologia é difícil, assim, tipo, eu conheço pessoas que saem de lá para vir estudar aqui, porque aqui é onde tem a matéria-prima, assim, né, vamos botar da ciência. Mas aí, obviamente, né, estou falando uma posição também de mulher branca. Então, não sei como ser, com certeza, o processo é muito mais difícil para uma mulher preta. Eu, pensando nas pessoas que eu estudei, que eu trabalhei junto, sei lá, eu acho que eu consigo contabilizar poucas mulheres pretas que fizeram pós-graduação ao longo desses 15 anos, por exemplo. Então também é importante dar esse recorte, né? Com certeza, porque daí entram em outras vivências particulares, né? E até complementando com uma discussão que a gente estava tendo aqui antes, de mulheres pretas que estão aí fazendo ciência e travando essa batalha, que a gente não queria que fosse batalha, mas estão mostrando que é possível e deixando aí um legado, não é? Com certeza. O que a gente estava até comentando, né? Não tem como não lembrar, por exemplo, da Jaqueline Góes, que foi uma pesquisadora que despontou aí como uma mulher que liderou o sequenciamento genômico do Covid-19, né, uma brasileira representando e contribuindo no primeiro genoma num momento tão importante e que fez toda a diferença da compreensão da pandemia e disseminação do vírus, né, espalhamento do vírus. Inclusive também uma pessoa que eu vi recentemente, a professora Sônia Guimarães, uma física que eu não conhecia, que é professora do ITA, né, um local majoritariamente masculino, que é das áreas principalmente de engenharia, matemática, ocupando esse espaço e com certeza fazendo toda a diferença e que mais mulheres consigam esses lugares de destaque, porque a gente tem bastante exemplo. A gente estava aí falando que o Brasil ocupa o terceiro país, né, em mulheres na ciência e tudo mais. A gente tem avançado bastante, mas a gente sabe bem do perrengue que é trabalhar com pesquisa aqui. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a se virar e quase que fazer ciência com fogo e água, né? E um graveto. E a gente faz. E eu acho que é muito do que a gente também conversou agora há pouco, né? Do diferencial que a gente acaba tendo, desenvolvendo ciência aqui no Brasil e tendo que lidar com todas as adversidades a qualquer momento, porque tudo dá certo e funcionar de primeira, você até estranha. Não existe. E a galera lá de fora, que tá num país de primeiro mundo, desenvolvendo ciência de ponta, quando esbarra num problema, às vezes não sabe lidar, né? Então... eu acho que aqui a gente recai nesse um jeitinho brasileiro, mas de uma forma... num contexto do melhor possível de você conseguir realmente lidar com as adversidades. Então, como sempre é tudo muito difícil, então, por exemplo, trazendo para a biologia molecular, que é a nossa área, que realmente é uma área, né, que é mais cara e tudo mais, cara, o tanto de possibilidades e testes que você acaba fazendo, por exemplo, para conseguir economizar um reagente, para você conseguir fazer aquilo render, mas que obviamente você não perca a qualidade, né, do trabalho que você está fazendo, mas que você consiga utilizar mesmo da melhor forma, porque você sabe o quanto custa cada reagente daquele, você escreveu um projeto para conseguir comprar aquele reagente, acaba fazendo com que a gente saiba lidar com várias adversidades que normalmente as pessoas que, por exemplo, têm tudo na mão, não conseguiria. Então,
até também fazendo um pouco dessa interface, eu acho que um pouco do que eu aprendi no mundo da pesquisa, com isso de proatividade, correr atrás das suas coisas e tudo mais, e saber comprar, né? Tipo, escrever um edital, 3 orçamentos, fazer toda uma prestação de contas. E isso, tipo, hoje, no trabalho que eu tenho, é meio que é muito mais fácil de você entender todo esse processo. Que eu acho que as pessoas lá fora não têm a menor noção de como funciona, e que aí quando esbarra numa adversidade, não sabe sair dela, não sabe, né, encontra muita dificuldade de pensar no plano B, C, D. E sim, a ciência é plano A, B, C, D, Z. Você começa com um plano, você remodela ele várias vezes até você conseguir chegar no seu resultado. E, assim, acho que tudo isso e toda essa trajetória faz da gente, assim, um ser humano com um senso crítico afiadíssimo. Você nunca mais olha o mundo ou qualquer coisa da mesma forma com que você olhava quando criança, por exemplo. Não. Ou, sei lá, em outros momentos da vida. Eu acho que trabalhar a consciência e na pesquisa faz você enxergar tudo de um jeito muito diferente. E eu acho que te instiga, né? A curiosidade, tipo, vai ficando ali cada vez mais intensa dentro da gente. Total. Né? Mesmo que seja, tipo, você... Às vezes você não vai fazer a pesquisa necessariamente com aquela curiosidade. Sei lá, como que a lâmpada acende? Né? Olhando aqui para a lâmpada, você fazer uma pergunta dessa, mesmo que você não pesquise possibilidades da lâmpada ficar acesa. Mas você vai parar, você vai ler, você vai querer entender, e aí você ter esse senso crítico de onde encontrar esse tipo de informação e ler mais de uma referência, que referência, isso daí realmente, e o mundo vira, enfim, só perguntas, assim. Eu, pelo menos, ando na rua fazendo perguntas, tipo, cara, o que essa planta tá fazendo aí em cima? Ou tipo, ai, será, como que foi isso? É um passarinho que nos... Como que as coisas acontecem? É essa pessoa que você vira, assim. Cara, Larissa sabe, quando a gente, sei lá, tá sentado na praia, às vezes, aí eu olho pro, sei lá, uma montanha do lado, aí eu falo, cara, mas você já parou pra pensar que há milhões de anos atrás, talvez esse morro nem era um morro, e que talvez tinha um vulcão aqui de baixo, provavelmente, porque esse negócio é pedra. Então, assim... Isso subiu de muito de baixo pra estar aqui agora, e aí do nada tem uma planta e tem bicho, e aí você olha um mar com uma infinidade de... Enfim... eu acho que a gente volta a ser aquela criança que a gente era. Que, tipo, que as pessoas não deveriam podar essa semente. Essa curiosidade da criança. Porque quando você para pra pensar, às vezes até soa meio ingênuo, assim, de tipo... O que essa planta tá fazendo aí em cima? Que poderia ser uma pergunta de uma criança, com tranquilidade, assim, uma curiosidade de uma criança, só que aí você consegue colocar uma pergunta, a princípio ingênua, num formato com uma metodologia científica para conseguir, né, entender como aquele processo acontece. Então, acho que as coisas fazem muito sentido, acho que a gente meio que aprende a voltar a ser curioso como uma criança, assim, isso é maravilhoso. Isso até, enquanto você estava falando, me veio uma sensação muito filosófica, né? Eu venho muito da filosofia de tentar responder, de fazer essas perguntas, de tentar entender, mas também de o quanto infinitas são essas possibilidades, do quanto de coisa a gente ainda tem para descobrir, do quão vasto é, tipo, cara, se tem uma profissão que não deveria ter concorrência, sabe? De ter tanto cargo de trabalho, era ser pesquisador, porque tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, tem muita coisa que às vezes já fizeram para outros lugares, mas a gente ainda não fez para cá, ou a mesma coisa, também coisa que a gente já fez aqui e outras pessoas não fizeram em outro lugar. Eu piro nessa parada das possibilidades, da quantidade de coisa que a gente ainda não descobriu. Não tem como pensar mesmo, não é muito dinâmico. E por mais que, sei lá, uma coisa que Darwin escreveu, você pode fazer exatamente o mesmo experimento no mesmo lugar, com as mesmas condições, não vai ser a mesma coisa, tipo, porque é dinâmico, porque já é outra população, já é outra comunidade, já é outra forma como a própria ciência enxerga aquele mesmo evento, né? As ferramentas que você tem para descrever um determinado evento são completamente diferentes. Sim. Então,
não tem fim mesmo, assim, eu acho que é... E a forma com que a gente vive em sociedade hoje, a gente vai movimentando e mudando o mundo com cada vez mais intensidade. Então, é impossível quase hoje você conseguir atingir as mesmas condições que um estudo de 1 ano atrás, às vezes, atingiu. Então, assim... É loucura. Precisa de pesquisa o tempo inteiro. Essa Precisa. E não só pesquisa... pensando numa ciência voltada para tecnologias. Porque a gente precisa conhecer muita coisa do básico ainda. Nossa, com certeza. A gente descreve espécies o tempo todo, a gente entende padrões simples, né, no sentido de olhar para uma planta e descrever uma espécie nova, que parece uma coisa muito absurda, um animal novo. E, cara, é uma peça do quebra-cabeça, uma planta nova. Como que tudo isso se modifica no entorno para a ciência, assim, porque a ciência é para o ser humano, para o ambiente tá tudo acontecendo da mesma forma, é a gente que tem a curiosidade de entender como aquilo funciona, né? Então muda para a gente, né? E é isso que eu acho que é o mais instigante, assim. Sim. O mais, não tem como, o pessoal fala, é uma cachaça, bicho. Você começa, não tem fim. Não, acho que é por isso, você começa na iniciação científica. Aí aquela pergunta vira outra, aí vira outra, aí vira outra, aí pronto, 15 anos, parabéns. E como você falou, a gente tem o privilégio de estar no Brasil, que é um país rico em biodiversidade, inclusive chupa mundo, a gente tem a Amazônia. Então, assim, não dá vontade de você parar mesmo. Não. E tem muita coisa ali pra explorar, então vambora. Vamos ser cientistas. Talvez eu seja cientista. Talvez eu seja. Acabamos de ter um insight. Vem, seja cientista. Venha você também. Eu tô até... tô mal, porque agora a gente vai acabar com a felicidade, que agora é hora do top 5 ódios. Sim, mas tudo bem. A gente tem ódio também. A gente tem o nosso direito de reclamar. A gente reclama porque a gente faz. Eu sou team leader do esquadrão. Eu reclamo, mas eu faço. Sou eu mesma, purinha. Por favor. Sim. E hoje, pra combinar com o tema, 5 ódios de ser cientista. Bora. De trabalhar nessa área da ciência. Vamos que vamos. Bora reclamar um pouquinho, que eu acho que, como a gente falou, a gente reclama, mas porque a gente faz. Claro. Vamos lá. Primeiro, cara, o ódio mais mortal, assim, que eu acho um dos mais... que eu fico muito puta até hoje, é experiência acadêmica, experiência de pesquisa não contar no mercado de trabalho. Então, para qualquer pessoa que vai, sei lá, se inscrever num processo seletivo, isso dizendo, né, um mercado de trabalho mais conservador, assim, você vai se inscrever num processo seletivo, você vai participar de alguma seleção, seja de empresa, seja de serviço público, o tempo que você passou fazendo o seu mestrado e doutorado, então, e eu nem tô colocando a parte da graduação que você faz no seu mestrado e doutorado, então aí, no mínimo, 6 anos, não conta como experiência profissional. E isso é um absurdo. E acaba que desestimula também, né? Nossa, com certeza. Tipo, às vezes você até pontua por ter o título, mas não pelo tempo que você investiu ali. Porque, como a gente acabou de falar agora há pouco, se a gente não tivesse tido essa experiência também, a gente não conseguiria ter a expertise para atuar onde a gente atua hoje. E por que isso não pode ser contabilizado? Sim. Sabe? Tipo, é bizarro. Não, e aí não é... Você pontua o título, mas, por exemplo, vou concorrer para uma vaga que precisa de experiência em biologia molecular. Não é o que eu fiz o meu doutorado inteiro, que é biologia molecular de estrito senso, não conta como eu ter experiência em biologia molecular, mesmo eu ficando 4 anos trabalhando com biologia molecular. Então, é bizarro. Ou, se eu for participar de um processo de... Você tem experiência de trabalhar com fauna? As pessoas vão falar que eu não tenho experiência de trabalhar com fauna. Desde coleta de campo até animal vivo, animal morto, todas as opções, fezes, sei lá, enfim, um universo. Mas não, eu não tenho experiência para trabalhar com fauna. Como assim você tem até tatuagem? Pois é, quem dera, né? Falar aqui, ó, 1, 2, 3. Eu até tatuei, você acha que eu sou doida? Aqui o meu
meu doutorado e meu TCC, gente. Aqui, tá aqui, ó. Aí, seu currículo, esse aqui foi... Eu falo, cara, 30 segundos pra falar sobre esse. Fala, valendo. Mas não conta. Não, isso é muito maluco. Aí a gente volta lá no episódio que a gente gravou com a Eduarda, que a gente reclama também do tipo, como que eu vou ter experiência no mercado de trabalho se ninguém me dá essa oportunidade? Nossa, sim, quando eu vi esse episódio eu falei, é isso, ninguém me deixa Nem chegar perto. e nem o que eu já Poxa. fiz na academia vai contar, então vocês querem o quê? Tipo, eu O sou que uma eu já pessoa fiz super não conta. especialista. Mas não, senhora, pro mercado de trabalho não. Pô, muito triste. E outra coisa que entra nisso também é... E aí, pensando no fato que cientista tem que pagar as contas, né? Não dá pra viver de amor pela profissão. E quando você tá na academia, esse tempo não conta como algo, né, do mercado de trabalho, você se vê obrigado a ou dividir os dois, né, o seu tempo entre os dois, o que é uma coisa completamente maluca, cara. Se você já se pegou tendo que trabalhar e estudar, ou trabalhar e fazer qualquer outra coisa, trabalhar e viver já é difícil. Trabalhar e fazer outra coisa é mais difícil ainda. E aí você se vê nessa situação, né? Ou você abdica de tudo pra estar ali na ciência, o que muitas vezes, né, se torna impossível de ser feito, a não ser que você tenha, assim, uma base muito tranquila, sabe? Mas não é a realidade da gente. brasileira não existe. Não existe. Há poucas. Ou você se vira em 1 milhão e tem que dar conta do recado. E aí acaba, normalmente, o que você faz é colocar o seu pessoal de lado, né? Então, sei lá, pra que uma atividade física? Pra que uma saúde mental em dia? Porque, enfim, é o primeiro que você acaba excluindo da sua vida você mesma pra conseguir dar conta de todo o resto, né? É o mais natural se fazer, infelizmente. Por isso foi, graças a Deus eu terminei. Sim, acabou! É muito bom fazer, mas é muito bom também fechar esses ciclos e seguir em frente. E aí, eu acho que já até junta com o próximo ódio, que é a remuneração depois disso tudo, porque imagina, se o mercado de trabalho não aceita essa experiência, então como que o mercado de trabalho te enxerga? Como um aluno de graduação que acabou de sair da faculdade. Só que você não é um aluno de graduação que acabou de sair da faculdade. Então, além de você não ter o espaço no mercado de trabalho, quando você tem, você ainda vai ser mal remunerado por isso. Então, você não vai receber, por ser um equivalente a nível de doutorado. Você vai receber o equivalente a nível de graduação, por exemplo. O que também é muito louco. Isso sem contar, que aí também é uma outra discussão, valor de bolsa de mestrado, doutorado, de iniciação científica. Então, todo o processo é mal remunerado. E aí, muitas vezes, você tem que trabalhar e fazer o seu doutorado, o que quer que seja. E, além disso, quando você termina tudo, você não é visto no mercado de trabalho e ainda não é bem remunerado. Então, assim, parabéns. Tem que ter muita... Tem que amar muito Tem que amar mesmo. Muito. Tem. E não dá pra florear, não dá pra colorir isso, porque isso é a realidade, eu acho que da maioria das pessoas, assim. Sim. Mesmo em grandes centros. A gente até tem alguns reajustes, mas a gente sabe muito bem que o fomento à pesquisa, se você depende de uma bolsa, é viver ali no aperto mesmo. E dependendo do programa e do órgão que fomenta teu auxílio, você não pode nem ter nenhum outro vínculo para somar aquele dinheiro da bolsa. Então você tem que ainda ser dedicação exclusiva, né, tipo, à pesquisa. Então, não é fácil. Haja amor. Haja amor. Acho que mais um ódio, que a gente até falou mais cedo, é de ter que escrever as coisas em inglês. Ai, sim. Então, não sei se vocês sabem, mas a nossa língua materna não é o inglês, né? Não sei se contaram por aí, mas eu fui alfabetizada em português, tipo... E aí quando, obviamente que isso também são para outras áreas, mas quando você chega no momento, fez sua pesquisa, ok, deu tudo certo, depois de toda aquela luta, como que você divulga a sua pesquisa? Porque não basta você fazer o seu trabalho e esse trabalho ficar dentro da universidade. Tá aí, ó, você o quarto ódio. Você tem que compartilhar a sua pesquisa com o mundo acadêmico. Como que você partilha isso? Publicando artigo ou participando de evento, o que quer que seja. Mas principalmente publicando artigo, você vai ter que escrever o seu trabalho em inglês, que é a língua, né, mais lida, enfim, e que as pessoas acessam. Só que aí é uma luta, porque, cara, obviamente que além de você não ter sido alfabetizado em inglês, a gente não tá falando de um inglês aqui no informal,
Tipo, como você está, bom dia, como foi o seu dia, né? Tipo, é um inglês acadêmico, então... Bem técnico, bem né? técnico. Que tem até palavras e termos que são específicos no inglês e não tem uma tradução. Que é da área, e muitas vezes até é diferente entre as próprias ciências, Sim. assim. Então é bem louco. Não é uma parada que o Duolingo dá conta. Não. E olha que eu fico, tá? Já fiquei muito no Duolingo, às vezes até pra... Ai, deixa eu só ver se o negócio flui aqui, ver se dá aquele start, mas não dá Aquela conta. última esperança, né? Não dá conta. Eu acho que pra fechar ali na chave de ouro é ter que dar conta disso tudo, né, amiga? Não, e aí só que é o outro ódio, antes desse, é tipo, ok, você divulgou sua pesquisa em inglês. Mas, igual no meu caso, minhas pesquisas sempre foram voltadas para espécies ameaçadas de extinção no Brasil, no Espírito Santo. Quem tem que saber disso? As pessoas que estão aqui também. Então não basta você divulgar em inglês. Então também você vai fazer sua divulgação científica para que as pessoas também conheçam o seu trabalho aqui. Aí, todo esse... Então você já fez a pesquisa, você já divulgou em inglês, em português, falou com o Papa, toda a sua família, você tentou catequizar todo mundo. As pessoas ainda são negacionistas, que aí nem sei se a gente precisa entrar nesse mérito, mas, né, vivemos tempos negacionistas. E para fechar tudo isso, o outro ódio, então você tem que ser multitarefa, porque não tem como. Para você ter a sua pesquisa reconhecida, você tem que fazer tudo isso e muito mais, assim. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem que fazer milagre com dinheiro, tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tem que traduzir coisas, então trabalho de tradutor. Sim. Tem que fazer divulgação para pessoas diferentes, né? Para leigos, né? Para população geral. Né? Porque você tem que divulgar para quem aquilo realmente vai gerar impacto, você tem que divulgar para a população, você tem que divulgar para o órgão de fomento para captar recursos. Então, difícil. Então, sei lá, do meu básico, é isso. É relatório para o órgão de fomento. É um tipo de escrita. Terminou sua pesquisa, gestor da unidade de conservação que você trabalhou. É outro tipo de linguagem. Você tem que, às vezes, colocar ali uma coisa bem específica que vai ajudar ele, né? Tipo, que vai ser focado para a atividade dele. É outro trabalho. Vou dar uma palestra num congresso. É outro público-alvo. Vou para uma escola falar o que eu fiz na unidade de conservação que está no entorno daquela escola. É outro. E sim, você tenta conversar. Claro que a gente não consegue ser bom em tudo, né? Porque são muitos públicos diferentes, mas sim, um pesquisador precisa tentar ser o melhor que ele consegue ser para todas essas pessoas, assim. E é uma luta. Haja adaptabilidade, né? Resiliência. Forma pessoas antifrágil. É isso. Fechamos? Fechamos. Passou tão rápido. Que delícia que foi essa conversa. Eu amei. Tô saindo daqui, achei que eu ia sair daqui. Ai, meu Deus. Mas não, eu tô feliz. Eu sou pesquisadora. Apesar de tudo isso. É muito bom ser pesquisador, gente. É muito bom. É uma delícia. A gente vê coisas que ninguém vê, a gente estuda coisas que, enfim. É ter o brilho no olhar mesmo e gostar. É muito bom. Então, tá vendo? Se você tem essa vontade aí também, não desiste. Vale muito a pena. E assim, pode ter certeza que em algum momento você vai sentir esse quentinho no coração e se sentir realizado, completo. Vai. Então eu queria te perguntar isso. Antes da gente terminar, você está realizada? Qual é a sensação pós-doutorado? Como você se vê agora? Então, não sei ainda como eu me vejo. Muitas possibilidades, eu acho. Assim, eu acho que nesse momento, depois do doutorado, é o primeiro momento que eu consigo pensar quais caminhos eu quero seguir, assim. Porque eu acho que antes foi tudo tão como se fosse algo planejado, como se fosse uma trilha única que você seguisse. E agora que eu consegui terminar o doutorado, aí eu tô tendo um momento de parar e realmente refletir. Tipo, se eu quero continuar no serviço público, como a gente está agora, por exemplo, trabalhando com a saúde pública, ou se eu vou voltar para a área da pesquisa estrito sensu, vamos botar assim, e de repente fazer um pós-doutorado, ou tentar alguma outra coisa, ou tentar áreas fora do Brasil. Mas é a primeira vez que realmente eu consigo vislumbrar vários caminhos, assim, porque
apesar de todas essas dificuldades, te abre muitas portas. Então, toda essa bagagem, todo, né, o que você fez ao longo desses anos, te dá essa, acho que também um pouco de tranquilidade, tipo, pronto, acho que agora eu me sinto preparada, sabe, para encarar coisas maiores. Então, eu não sei responder o que eu quero, não sei, mas eu sei que nesse momento é um momento de muitas possibilidades, assim, é a vez que eu mais consigo me ver, tipo, com opções, não que eu acho que isso vai dar, todas vão dar certo, mas que eu consigo parar e falar, não, calma, deixa eu me planejar, ver para onde eu quero ir, ou mesmo que não seja daqui a 1 ano, mas daqui a 5 anos, daqui aonde eu quero estar. Então acho que é a primeira vez que eu consigo ter essa sensação, assim, de escolhas. E é muito gostoso também, porque é a sensação de possibilidades. Total. E eu acho que sem ter feito tudo isso, talvez eu não teria me sentido tão preparada para estar nesse momento. Estamos ansiosos do que vem por aí, de Joaninha. Ai, eu também! Novos começos agora, doutora. Sim! O mundo está à sua espera. Sim. E um prazerzão te receber aqui hoje. Muito obrigada por essa conversa. Que Obrigado delícia. por aceitar esse convite, tá com a gente aqui no nosso cantinho. Ai, imagina, eu amei. Obrigada, foi bom. Foi quase que uma autorreflexão das coisas também. Foi maravilhoso, eu amei. delícia, Eu amei. amiga. Obrigada Delícia. pelo convite. Espero que fique maravilhoso. Já ficou. Gente, espero que vocês gostem também. Qualquer coisa. Se você é do Espírito Santo, é biólogo, quer entrar no mundo da pesquisa, qualquer coisa, manda uma mensagem. A gente tá aqui para ajudar. Não sei se eu consigo ajudar muito, mas pelo menos para dizer, vai dar certo, calma. Vai ficar dar, tudo gente. bem, vai ficar tudo Confia. bem. Estamos juntos nessa. É. Nosso lema aqui é trabalho e confia. É isso. Inclusive, vamos deixar aqui nos comentários as redes sociais da Joana. Também vamos deixar os links para todos os projetos que você falou. Sim. Então, se você quiser saber mais do cachorro vinagre e do, como é que é o nome dele? Queixada. E do Queixada, você vai encontrar aqui os links também. Sim. E claro, se você gostou desse episódio, gostou de navegar mais por esse mundo da ciência, deixa seu like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai se interessar. E se você chegou até o final aqui com a gente, deixa um emoji de javali, porque, né, amiga? Não tenho queixada, né? Então. Falta representatividade. Falta. Então, deixa o emojizinho do javali e lança aí a hashtag pra gente, Justiça pelos Queixadas. Pela representatividade dos outros nenenzinhos nos emojis, por favor. É isso. Obrigado, amiga. Obrigada a vocês, eu amei. E obrigado vocês por chegarem até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau.